Agora, pelo tempo de liderança, a deputada Fernanda. Bom dia a todos e todas. Nós, do PSOL, evidentemente, temos claro que o governo Bolsonaro padece de ausência de política econômica para o povo. Um governo antipovo que, portanto, tem uma agenda econômica regressiva, de aprofundamento de uma linha de austeridade fiscal, que, na verdade, é um austericídio. Significa o incremento da crise econômica, são 20 milhões de desempregados. Eu acho que a reforma trabalhista rebaixou globalmente o salário dos trabalhadores, que sofrem com o aumento do custo dos alimentos e, ao mesmo tempo, uma lógica tributária que atinge e penaliza, sobretudo, a classe média e os pobres. Por que fazer esse preâmbulo? Porque nós estamos aqui discutindo a questão da desoneração da folha. E o argumento dos 17 setores impactados, ou beneficiados pelo projeto, são 6 milhões de empregos que esses setores geram, ou que têm. E é fato que a pandemia piorou a vida de muitos setores. Eu vi aqui o transporte rodoviário, um dos setores beneficiados, o setor coreiro-caçadista, o setor da construção civil, mas, ao mesmo tempo que nós tivemos o aprofundamento de uma crise econômica que é anterior à pandemia, nós seguimos num país que amplia o seu número de bilionários. Que amplia o seu número de bilionários enquanto aumenta o número de pessoas na extrema pobreza. Nós vivemos num país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e que tem a capacidade de ter um aumento de 40% no arroz para quem compra no mercado com um arroz salarial, porque a lógica é para exportação, que é, inclusive, isenta de tributação pela Lei Candir, o que tem impacto também na produção, inclusive numa discussão importante da desindustrialização do Brasil, já que esses setores ganham com a isenção tributária. Então, um projeto como esse poderia e deveria ser debatido. O governo obstruiu nos últimos 2 anos, nós sabemos disso. Na 936 teve todo um debate na qual foi incluído. Mas tem 2 perguntas, uma pergunta que não é respondida e um tema que para nós do PSOL é muito caro. Primeiro, qual é o impacto do que o Estado deixa de arrecadar? Porque é muito simples dizer que se desonera, sem fazer o debate econômico do quanto se deixa de arrecadar, inclusive para financiar políticas sociais, políticas de geração de emprego, políticas de distribuição de renda. Aliás, se equipara a setores que muitas vezes são incomparáveis. O setor de tecnologia, por exemplo, da informação, ganhou com a pandemia. Teve mais contratos com a pandemia e não menos. E esse debate deveria ser feito de uma forma global. Que setores e mais. Deveria ter uma cláusula no projeto, um artigo, exigindo a manutenção dos 6 milhões de postos de trabalho. Porque é evidente que nós temos que manter emprego e gerar emprego. O governo Bolsonaro não só não tem essa política, como promove o desemprego. Quando não faz o debate sério, quando quer privatizar a Eletrobras, quando quer privatizar Correios, quando não tem uma política econômica e uma reforma tributária que vá à raiz dos problemas. Mas, se a Câmara, na ausência do governo, debate a necessidade de manter, e é necessário manter esses 6 milhões de postos de trabalho, deveria estar no projeto. Porque isenção tem que vir acompanhado de contrapartida. E não tem nenhum artigo que obrigue a manutenção de cada um dos postos de trabalho dos setores beneficiados. Por isso, o pessoal tem uma posição contrária. Para concluir, por favor. Por isso, presidente, nós temos uma posição contrária ao relatório, porque uma isenção desse tamanho deveria vir na lei garantida das contrapartidas dos postos de trabalho, reconhecendo que, evidentemente, é um debate que deveria ser feito à exaustão, que deveria ter a garantia do trabalho, que tem impacto na pandemia, mas que, na ausência de um governo sério, que debata uma política correta e, ao mesmo tempo, transparente de geração de emprego e renda, nós ficamos nesse nó, que acaba as isenções em dezembro, não tem tempo hábil, não se fez o debate por conta da responsabilidade do governo, que obstruiu no último ano, mas esse debate certamente teremos oportunidade de fazer. Deputada. A minoria é sim ao projeto de lei relatado, aliás, de autoria do deputado Efraim e do deputado Dagoberto, que também
me parece que teve um projeto acoplado, subscreveu esse projeto do deputado Efraim. E é importante dizer, senhoras e senhores parlamentares, que esse projeto, né, que foi, me parece aqui, relatado pelo delegado Marcelo Freitas, é claro que nós vamos votar favorável. No entanto, eu quero recuperar, em nome da verdade, a história. O que esta comissão está fazendo é prorrogando uma medida anticíclica que, na época, foi adotada pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Não tem nada de novo nesta medida necessária, anticíclica, e que, naquele momento, atendeu esses setores da economia brasileira, senhoras e senhores parlamentares. Eu digo isso porque a história ninguém reescreve, a não ser faltando com a verdade. E eu lembro, presidenta, que na época muitos parlamentares contestavam essas medidas como não sendo necessárias para enfrentar aquela brutal crise que o Brasil estava vivendo. Nós fizemos a desoneração. Qual é o problema que me parece que tem que ser discutido? Ninguém aqui deixa de defender o fortalecimento dos setores da economia brasileira. O setor calçadista no meu estado, na região do Cariri, os mais variados setores da economia brasileira. O problema, presidenta, é que quando a presidenta Dilma desonerou e foi aprovado por este Congresso Nacional, aqueles que fizeram o pacto para sustentarem os empregos, deputado Silvio, e gerarem novos empregos, se omitiram e deram, eu quero dizer em alto e bom som, não quero nominar ninguém, deram um calote naquele momento e preferiram o caminho do silêncio, o caminho de quem efetivamente não tem compromisso com o desenvolvimento do país. Não só não geraram os empregos, como fizeram a maior maquinação de demissões naquele período, com o objetivo claro de desestabilizar ou tentar desestabilizar o governo da presidenta Dilma. Eu estou falando isso, presidenta, de quem vai votar favorável ao projeto, mas é para recuperar a nossa história e a verdade daquilo que foi construído nesses anos todos. Quero que fique registrado. Não cumpriram, não adotaram e não implementaram o pacto que foi feito com várias empresas do setor, os mais dos 17 setores da economia brasileira, para sustentarem e manterem os empregos naquele momento. Primeiro, esse registro, senhora presidenta. Segundo lugar, é que é evidente que essa política, ela é emergencial, é conjuntural, ela não é aquilo que o Brasil precisa. Porque você desonera 17 setores, ficam 40 outros setores que precisariam também do mesmo apoio para que pudessem gerar emprego e sustentar os empregos. Não é correta essa política que o governo insiste como medida paliativa para evitar, que não vai evitar a perda do emprego. Já são quase 15 milhões de pessoas em pleno governo atual, do governo Bolsonaro, que perderam seus empregos com carteira assinada. E foi ele que vetou a medida provisória que nós aprovamos nesta casa. Não foi o Congresso Nacional, como disse o deputado Orlando, foi o governo Bolsonaro que vetou. Portanto, o veto foi derrubado e nós estamos, meu caro relator da matéria, buscando uma solução paliativa para sustentar minimamente a questão do emprego. Porque a crise que o Brasil vive é uma crise de largas proporções. Não só está atingindo o emprego das famílias que estão perdendo seus empregos, mas está atingindo a vida porque as pessoas estão passando desesperadamente fome. Ninguém sobrevive num país com quase 40 milhões de pessoas que estão passando necessidade e tem problema do ponto de vista da segurança alimentar, porque os programas sociais foram desmontados, o Bolsa Família foi desmontado, e até hoje, mesmo a aprovação da PEC dos precatórios que está dormitando nas gavetas do Senado, nós não temos segurança. O que vai acontecer
com aquelas pessoas do cadastro único, se vão ou não receber o auxílio, quando vão receber, para não dizer o que fazer com as 22 milhões de pessoas que não vão receber mais nenhum benefício. É essa crise que o Congresso Nacional precisa discutir, precisa debater, porque o país não resiste a ela porque falta uma política de desenvolvimento nacional. O ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, é meio que um vendedor de ilusões, fica perambulando pelo mundo afora e não anuncia, meus queridos parlamentares, nenhum plano de retomada do crescimento da economia brasileira e muito menos da geração de emprego. Se não tiver investimento público, se não tiver investimento privado, não tem como gerar os empregos necessários para a retomada. O Brasil precisa de uma nova política industrial, investimento em ciência, tecnologia e inovação. É isso que o Brasil precisa. Nós temos que ter consciência que essa medida é uma medida paliativa, que nós vamos votar favorável, mas ela não resolve o problema central da brutal crise que o Brasil vive pela inexistência, pela falta de um programa de desenvolvimento e de reconstrução nacional. É por isso, senhoras e senhores parlamentares, é que nós vamos votar favorável, fazendo esse registro em nome da verdade e, ao mesmo tempo, chamando o país para discutir o caminho de nossa reconstrução. Eu concluo, senhora presidenta, ainda no meu tempo. Faz muito bem esta comissão. O dia de hoje, eu até esses dias tenho participado das reuniões mais remotamente, em função das minhas múltiplas atividades políticas e aqui desta casa. Mas esse tema, eu tenho propriedade, que eu convivi com ele na época que eu liderava o governo da presidenta Dilma. E eu queria fazer, deputado Silvio, dar esse depoimento que a comissão está fazendo em boa hora, prorrogando aquela medida e tomando, evidentemente, uma medida paliativa, mas necessária, e é por isso que nós vamos votar favorável, fazendo esse conjunto de considerações. Muito obrigado, senhora presidente. Nós temos absoluto acordo que havia que se ter clareza das contrapartidas e, inclusive, que haveria que se construir um instrumento que pudesse ter a visão de todos os segmentos para monitorar a eficácia da medida que está sendo discutida aqui. Temos clareza disso. Temos clareza que essa não pode ser uma desoneração que tenha como único objetivo manter a margem de lucro das empresas, mas que ela tem que estar associada à manutenção e à ampliação do número de empregos, ao mesmo tempo de propostas de capacitação, de reciclagem, enfim, para que nós possamos assegurar que não tenhamos uma desoneração que vai apenas engordar o lucro e não se traduzir realmente na ampliação do número de empregos. Considerando tudo isso, e apesar de todas essas considerações, nós achamos que, apenas para concluir, presidente, há uma situação fática. Nós temos um fato objetivo, que é o número de desempregados neste país e desempregadas, e, ao mesmo tempo, a noção exata de que interromper esse processo de desoneração representará a ampliação do desemprego. Então, considerando todas as contrapartidas que deveriam estar e que não estão, a necessidade de instrumentos que tenham vários olhares sobre o processo de monitoramento, considerando tudo isso que é preciso ser aperfeiçoado para que nós possamos, enfim, assegurar o objetivo princípio da própria proposição. E nós votamos sim, considerando a situação real, objetiva e a ameaça da ampliação do desemprego, mas fazemos todas essas considerações. Obrigada, deputada. Como orienta